Olá, meus amigos da rede social. Aqui é o Pastor Russo. Nesse domingão, né? Vou estar descendo aqui num local aqui, nos fundos aqui de onde eu resido, né? De onde eu moro. Vou gravar essa live. Local aqui muito bacana, mostrar aí pra vocês, né? Local aqui onde todos os vizinhos, né? Todos os vizinhos aqui procuram preservar Vamos chegando aí. Vou falar de um assunto aqui rapidinho com vocês também. Não sei se a minha internet vai dar conta de ficar aqui, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui um local aqui bom para a pessoa vir aqui, né? O nosso vizinho aqui, ele é a pessoa assim que mais cuida desse lugar, né? Tem até um... Aí aqui passa um córregozinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês não, tá, pessoal? Não é só sobre isso não. Passa um córregozinho aqui embaixo, né? Daqui uns dias isso aqui vai estar tudo bem. Cuidado porque... Só descer aqui porque é um local muito bacana. Procurar aqui um canto onde a gente pode parar aqui para estar conversando, né? Cantinho aqui onde a gente pode sentar e estar batendo um papo aqui. E aí, pessoal, como é que tá vocês aí nesse domingão aí? Você que vai entrando aí, ó. Vou até compartilhar aqui com... Antes de eu tocar aqui no assunto, estar compartilhando aqui com os meus amigos de rede social, né? Me ajuda aí também a compartilhar. Se você puder estar compartilhando nesse momento esse vídeo aí, ó, essa live. Vocês que têm acompanhado aí as minhas lives, vocês sabem que sempre nós temos trazido à baila assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, à política nacional, estadual, municipal e principalmente a questão de defender a questão dos nossos direitos, né? Direitos que nós temos. Direitos que nós temos e que precisamos realmente estar lutando. Já diz um ditado, que aquele que não luta pelo que ele quer, ele tem que aceitar qualquer coisa que venha, qualquer resultado, ele tem que aceitar, porque não lutou. E muitas das vezes nós ficamos aí de boca fechada, sem realmente falar daquilo que estamos vivendo, que estamos sentindo, daquilo que muitas das vezes está nos afetando. E é sobre isso. Aqueles que não puderem acompanhar agora, irão acompanhar, né? Em outro momento. Tá aí, o pessoal tá chegando.
O pessoal tá chegando aí, ó. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui? Eu quero falar sobre uma declaração do ministro do STF, o ministro Fachin. E sobre essa declaração, eu quero aí comentar com você, e você também pode aí estar se fazendo seu comentário. O comentário do ministro Fachin é o seguinte: Fachin propõe, olha só, ele propõe que abuso de poder religioso leve à cassação de mandato já no pleito de 2020. Veja só, olha como é que é colocado. Abuso de poder religioso pode levar à cassação de mandato de quem for eleito em 2020. Ou seja, aquelas pessoas que... Aí, voltou, né? Voltou aí o sinal. Então, como nós estamos falando aqui, o ministro Fachin propõe que abuso de poder religioso leve à cassação de mandato já no pleito de 2020. O que ele quer dizer com tudo isso? Que aquelas pessoas que têm uma bandeira religiosa, que é cristão ou de algum outro segmento religioso, e que teve o apoio dos irmãos, do pastor, do padre, porque somos cidadãos, gente. Pastor e padre também é cidadão. O líder religioso lá, ele é cidadão. Ele vai votar em alguém. E você sabe que no momento de votar, a pessoa só em dizer, olha, em falar, não usando o púlpito ou o local de culto, mas só em ele expressar ali o seu posicionamento em quem ele vota, essa pessoa, ele já vai, tem pessoas que vai também acompanhá-lo. É assim. Assim que as coisas acontecem. Mas o que preocupa mais é de que forma vai ser analisado tudo isso. Porque nós estamos vendo aí como é que está sendo analisado judicialmente tudo que acontece no Brasil por parte desses ministros. Nós estamos acompanhando aí muitas aberrações que próprias pessoas do meio jurídico mesmo não têm concordado. Há uma desavença. Entre eles mesmos, entre os ministros mesmos, já existe uma desavença ou melhor, já existe um desacordo na interpretação da lei. Como que eles irão interpretar isso para uma cassação de alguém que for eleito nesse pleito 2020, e eu vou falar aqui, com uma bandeira conservadora, uma bandeira religiosa, uma bandeira de defender princípios e de defender direitos constitucionais. Como que eles vão interpretar isso? Aí que está o X da questão, aí que está a polêmica toda. Aí ele dá uma declaração dessa para desestimular o apoio à pessoa que é cristão ou religiosa de uma forma geral. Já é tipo tom
de ameaça. Por que que eu digo isso? Porque, e aí eu vejo, eu já vejo o que está por detrás de tudo isso. Se essa pessoa que defende a fé, a cultura cristã judaica, é um conservador, o que que ele defende? Ele defende família, ele é contra o aborto, ele é contra, veja só, ele é contra a ideologia de gênero, ensinar a ideologia de gênero, porque nós sabemos que tudo isso é querendo maquiar as coisas para o lado deles, para perverter as nossas crianças. Ele defende a liberdade de culto, independente de qual denominação ou ramificação religiosa, se é católico, se é evangélico, se é espírita, né? Ele defende essa liberdade de culto, porque está na Constituição. Defende a liberdade de expressão, artigo 5º, né, junto com a liberdade de culto. Defende a liberdade de expressão. E tudo isso que essa pessoa que é conservadora, que é cristã, que defende a fé, que é religioso, tudo que essa pessoa defende, nos dias de hoje, está indo totalmente, está confrontando aquilo que o STF e alguns poderes judiciais vai contra tudo que eles hoje estão sendo contra. Então essa é a nossa preocupação. Como que eles irão interpretar isso? Agora vamos lá. Eu sou cristão. Os irmãos da congregação, de onde eu congrego me apoiam. O pastor fala que apoia. Estou colocando um exemplo. Estou colocando aqui um exemplo. Outro pastor que me conhece declara apoio. O padre, que é meu amigo, declara apoio. Aí, teoricamente, líderes me apoiaram. De que forma eles vão analisar isso? Eu estou colocando um exemplo. Isso aí pode colocar qualquer pessoa nesse sentido que eu coloquei eu, né? Como que eles vão interpretar? Houve ou não houve abuso de poder religioso? E o interessante é o seguinte, pessoal. O interessante é o seguinte. Olha só. A classe empresarial se reúne para eleger os seus representantes. E está certa. Tem que eleger representante da classe comercial, da classe empresarial. O pessoal do agronegócio se reúne e elege pessoas do agronegócio. Os feirantes se reúnem e elegem uma pessoa do meio dos feirantes. Os esportistas, eu também sou esportista, quer dizer, né? Os esportistas se reúnem e elege alguém do meio do esporte para defender a sua causa. Os LGBTQI e é um monte de coisa agora, né? Se reúnem e elege alguém do meio dele para defender a bandeira deles.
Agora, nós que somos religiosos, que prezamos por princípios, não que os outros não prezem por princípios, mas que temos os nossos princípios, que temos uma bandeira cultural, judaica, cristã, não podemos nos reunir e eleger alguém do nosso meio porque é abuso de autoridade religiosa. É muita patifaria isso. Agora, já estou concluindo, tá, pessoal? Já estou concluindo. Agora, eu quero dizer para vocês aqui, sem medo de errar, o que está por trás de tudo isso. O que está por trás de tudo isso é a continuidade do projeto de implantar o comunismo no Brasil. Porque o comunismo, na sua essência, ele é anticristão, anti-Deus. O comunismo, na sua essência, é isso. Um dos pais do comunismo, Karl Marx, talvez você conhece esse indivíduo, de ouvir falar, ele já falava que a fé, a religião, é o ópio da humanidade. Você está conseguindo entender? O que está por trás de tudo isso? Veja o que está por trás de tudo isso. Outra coisa também, sabemos muito bem, eu estou falando por mim, não estou falando... Talvez você diz assim, mas eu não apoiei. Tudo bem, você é livre para apoiar quem você queira apoiar. Mas também por trás de tudo isso, eles querem enfraquecer a base de apoio do presidente Bolsonaro. Porque claramente as pessoas religiosas de fé, de qualquer credo religioso, na sua maioria, apoiou a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o objetivo deles é enfraquecer essa base de apoio. Então é exatamente isso que está acontecendo. Então, só recapitulando aqui, os empresários podem eleger pessoas do seu meio para defender a sua classe, e está certo. O pessoal do agronegócio também, os comerciantes, os esportistas, o LGBT, aqueles que são ateus, também os que defendem a religião do diabo, eles podem se reunir para apoiar os seus representantes. Porém, se os religiosos apoiam alguém do seu meio, isso é abuso de autoridade religiosa. O STF está precisando, aqui com licença da palavra, tomar vergonha na cara. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Gente, nós não podemos nos calar. Assim como eu estou aqui fazendo isso, vá também você lá e dê a sua declaração na rede social. Não tenha medo, não. Uma perseguição muito grande está acontecendo. Ah, mas nós estamos aqui em Ji-Paraná. Eu estou aqui em Ji-Paraná. Ah, mas não vai chegar isso aí. As eleições de 2020 são municipais e são municipais. Então nós temos que prestar muita atenção sobre tudo que está acontecendo. A base de tudo, ela acontece nos municípios. Nos municípios é onde está a população, não é na esfera federal, não. Nos municípios é que está a população. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Temos que analisar tudo que está acontecendo, como a Bíblia mesmo manda que nós venhamos analisar e interpretar os sinais dos tempos. E é isso que está acontecendo. A cada dia aparece alguma coisa para tentar sufocar a nossa fé, para tentar impedir. Já existem países aí,
Existem países onde os cristãos eles estão sendo caçados. Isso, quando eu falo cristão, é católicos e evangélicos e de outros credos religiosos. Em nações comunistas, onde eles instituem uma religião lá e tem que seguir só aquela religião, onde o ditador é a religião do ditador. Igrejas estão sendo derrubadas. Eles querem fazer isso também aqui no Brasil. Mas eu acredito na minha geração. Eu acredito que nós somos um povo forte. Eu sempre tenho falado para as pessoas às vezes me questionam, dizem assim, mas pastor Russo, eu sou pastor e sou professor de artes marciais. Você sempre pode me chamar de professor e também de pastor, não importa, né? Ou simplesmente de russo, não importa. Mas veja só, as pessoas dizem assim, mas o senhor se expõe muito. O reverendo Martin Luther King, ele deu uma declaração, em uma das suas frases, ele diz assim, o que me incomoda não são os gritos dos maus, e sim o silêncio dos bons. Gente, essa frase, ela tem que ser analisada no dia de hoje. Quanto tempo nós estivemos calados? Quanto tempo nós ficamos aí, ó, sem levantar a nossa voz, aceitando tudo que impuseram sobre a nossa vida. E nós acabamos chegando aonde nós chegamos. Então, nesse momento, é o momento do povo de Deus. Talvez você é uma pessoa que nem congrega numa igreja, mas você é uma pessoa de fé. Você tem que se levantar, você tem que se posicionar. Você defende família, eles estão querendo destruir a família, impedindo a voz do povo de Deus, eles querem destruir a família, querem legalizar aborto, querem colocar ideologia de gênero, isso aí continua, gente. Eles querem implantar o comunismo na nossa nação e nós não podemos aceitar. Se você diz, mas comunismo, como muitos comunistas vêm tentar dizer, alguns se diz pensadores, né, do comunismo, sociólogos, voltamos novamente aí, alguns sociólogos vêm dizer assim, mas comunismo vem de comunidade. Isso aí é só teoria. Isso aí, socialismo, comunismo, no livro é muito bonito, nas palavras é muito bonito, mas não deu certo em país algum. Todos os países que adotaram o comunismo e o socialismo, e agora nós temos uma prática pior, que é o socialismo cultural, e é o que tem sido colocado no Brasil. Nós vemos aí as pessoas saindo da faculdade aí, ó, com a cabeça totalmente virada. Então, levante-se, nós somos fortes. Quando alguém me questiona que eu fico me expondo muito, eu digo simplesmente uma coisa. Eu sou ovelha, mas o que corre na minha veia é sangue de leão. Pastor Russo, tenham todos um domingo abençoado, em nome de Jesus.